Não? É a própria definição de evolucionismo, né? O evolucionismo é a maior estupidez que já passou pela cabeça de um ser humano. É uma coisa que o sujeito, para acreditar nisso, precisa ser excessivamente burro. Mas precisa ter passado o limite da burrice. E principalmente quando o sujeito diz, olha, aqui nós temos uma prova de que a totalidade cósmica se originou por acaso. Eu digo, olha, só se o sujeito não sabe o que é acaso, porque a noção de acaso impugna imediatamente a noção de totalidade. É? Qual seria a definição de acaso? Ué, se você tem um indeterminado total, não há totalidade, meu Deus do céu. Hã? Totalidade significa forma finita. Né? E se a forma finita, é evidente que não pode ser indeterminada. Se o senhor não sabe disso, então, assim, tem que voltar para o primário. Está compreendendo? Agora, se o sujeito disser, olha, aqui eu estudei as espécies animais e descobri que todas elas, né, se originaram por acaso. E porque foi apenas a influência do meio que fez com que eles fossem assim assados. Eu digo, bom, e a influência do meio também se formou por acaso? Ah, não, foi determinada por condições, sei lá, do sistema solar. E o sistema solar também se montou por acaso. Se você recuar até o primeiro acaso, então o primeiro acaso foi uma molécula qualquer que juntou com outra molécula qualquer e produziu um efeito. Se as moléculas se juntaram e produziram este efeito, é porque, vamos dizer, elas tinham a composição necessária para isso. Essa composição se expressa numa fórmula matemática. Essa fórmula matemática tinha que ser válida antes de que as moléculas se encontrassem, porque senão, quando elas se encontrassem, não ia acontecer nada. Portanto, a estrutura matemática da ordem total já preexistia a qualquer coisa. Isso é elementar. Qualquer pessoa que não perceba isso está desqualificada para abrir a boca sobre qualquer assunto científico ou filosófico. Você está entendendo? Isso, quer discutir com o evolucionismo? Assim, é 2 minutos. Eu expliquei isso uma vez para uma pessoa, ela entrou em desespero. Mas é claro que entra em desespero. Eu digo, olha aqui, em princípio erat verbum. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a ordem total pré-existente à existência. Não tem outra coisa que possa valer, só isto vale, porque para acontecer qualquer coisa, mesmo que fosse por acaso, tá certo? Esta coisa que aconteceu numa combinação definida em proporções definidas. E aconteceu por quê? Porque correspondia a uma fórmula matemática pré-existente. Então, no começo era o logos. O que é o logos? O logos é verbo, palavra não no sentido humano, mas palavra no sentido das essências, e é ordem matemática. Isto pré-existia. Está entendendo? Agora, dizer que o sujeito vai estudando fóssil de jacaré, ele vai desmentir isso, eu digo, o sujeito, para pensar isso, olha, sinceramente, o evolucionista, para mim, está, às vezes, abaixo de bicho. Porque não chega, ele começa uma frase, quando ele chega no fim da frase, ele já não entende o começo. Então, a totalidade foi formada por acaso. Ah, é? Quer dizer, quando você fala totalidade, você já esqueceu o que é acaso. Por exemplo, o sujeito achar que, vamos dizer, se der tempo suficiente à natureza, ela transformará os peixes em répteis. Os répteis, uns escolherão ser pássaros, outros escolherão ser mamíferos, tá certo? E daí vai sair o Sr. Richard Dawkins. Se der tempo suficiente à natureza, né, ela fará isso, tá certo? E, bom, se você pegar, não digo todos os casos ao mesmo tempo, mas um único. Digo, para ela ter feito isso com um único, tá certo? Quanto tempo precisaria? Para você fazer a primeira banana. Não digo um peixe, que é um bicho complexo demais, mas uma banana. As influências ambientais fariam a banana. Mas como as influências ambientais fariam a banana se a fórmula que dá origem à banana já não estivesse nessas condições ambientais? Se o esquema banana não estivesse determinado, tá certo, pelas condições ambientais, não haveria banana alguma. Está entendendo? Ou seja, a questão do tempo é irrelevante. Não sei. Está determinado o esquema de cada uma das condições ambientais. Assim por diante. Você diz que a banana se formou por acaso.
E a totalidade das conjunções de acasos, tá certo? Estavam totalmente fora da possibilidade universal, totalmente desorganizadas na possibilidade universal, não? Não por acaso, mas por probabilidade. A probabilidade. E as leis da probabilidade, de onde saem? Saem desse... Algum determinismo tem que haver. Mas é evidente que tem que haver. Sim. E esse determinismo será, quando você recua, você sempre chega no quê? Na ordem interna das possibilidades. Isto é o Logos. E todas as possibilidades estavam contidas dentro dele. E não estavam contidas anarquicamente, porque isso seria, vamos dizer, a própria negação do sistema das proporções. Nenhuma proporção matemática pode existir sozinha. Você está entendendo? Só pode existir uma proporção entre 2 e 4, porque existe uma outra entre 1 e 2 e outra entre 4 e 8 e assim por diante. Quer dizer que o esquema total da possibilidade já estava dado. Ele não pode ser desorganizado de maneira alguma, ele é muito determinado. Em todos os seus detalhes, havendo possibilidade de combinações ilimitadas dentro dele. Mas quando você fala em matemática, isso não está falando com os pessoas costumam entender? Quando você fala em matemática, isso não está falando com as pessoas costumam entender atualmente? No sentido de quantidade de resultados qualitativas? Não, era matemática como lógica. As leis da aritmética elementar, tá certo, são as leis da lógica. Quando as pessoas falam em matemática, elas pensam em medição, Não, mas também essa é, vamos dizer, a maneira humana de você ter acesso a essas coisas. Tá certo? Mas você percebe facilmente que 2 mais 2 dá 4 não depende de você ter aprendido aritmética elementar, né? Quer dizer, o conjunto da possibilidade universal não é indefinido. Ele tem limites rígidos, tá certo? Em relação à impossibilidade. Tá entendendo? Agora, se disser, não tem, então acabou a ciência. Então não vem me falar de ciência. Se não há diferença entre o possível e o impossível, acabou a ciência na mesma hora. Ou se você falar que todas as medições, todas as medidas das coisas são meramente arbitrárias, então todas as fórmulas químicas são arbitrárias, a estrutura do átomo é arbitrária, a estrutura das partículas subatômicas é arbitrária, é tudo arbitrário. Então você está falando do quê? Você percebe que para que um processo natural complexo como a vida terrestre tivesse formado tudo ao acaso, seria necessário que todo o resto para trás tivesse formado ao acaso também. Se não, vamos dizer, se o ambiente terrestre tem uma forma definida e ele exerce uma influência definida sobre os seres, tá certo? Então ele molda os seres de acordo com a sua forma. Então essa moldagem não é arbitrária, é determinada pelo ambiente terrestre. E o ambiente terrestre, por sua vez, é determinado pelo quê? Pela posição dele no sistema solar e assim por diante, né? Então, em algum ponto vai ter que terminar esta brincadeira. Não é isso? Alguns físicos teóricos, eles brincam com a questão de e se as constantes universais fossem outras, quais seriam os resultados? Claro, você pode, mas isso aí é mais velho do que andar para frente. Quer dizer, no hinduísmo, esse universo aqui, esse é o colar de contas de Shiva. Né? Este universo inteiro é só uma conta do colar de Shiva. Existem outros inumeráveis universos possíveis. Né? Você pega todos os universos possíveis, soma todos eles, tá entendendo? E você vai chegar, vamos dizer, na ordem inicial. A ordem que determina a possibilidade dos universos. Tem uma lei assim, o universo que é impossível não acontecerá. Esse é o Leibniz, os possíveis e os compossíveis. Tem coisas que são possíveis, outras que são impossíveis. Tem coisas que são possíveis, tá certo? Mas não ao lado de outras possíveis. Se você realiza esta possibilidade, você excluiu aquela. Então, quer dizer, esta armadura metafísica do universo, tá certo? Ela é absolutamente imbatível, ela está pressuposta na própria noção de ciência. Agora, se houve processos internos que foram determinados pela casualidade, você só pode dizer que eles foram determinados pela casualidade num certo plano. Essa causalidade está assentada numa necessidade no outro plano. E essa, na passagem de plano a plano, você tem todo um jogo de necessidade e indeterminismo, que é, vamos dizer, isso é a própria estrutura do mundo real.
Portanto, você dizer tudo foi formado por acaso é não dizer nada, isso é uma bolha de sabão, é um flatus vocis, está entendendo? Você pode haver uma tarefa mais ociosa do que o sujeito tentar provar que tudo aconteceu por acaso? Meu filho, se tudo aconteceu por acaso, qual é a possibilidade da prova? Como que dentro deste conjunto totalmente casual surge um nexo necessário chamado silogismo? E o que significa o silogismo dentro de um universo que é presidido pelo acaso? Nada. Então tu não vai provar coisíssima nenhuma. Muitas pessoas que leram Teoria da Evolução entenderam imediatamente que aquilo não dizia nada. O próprio Karl Popper, que é um sujeito que eu não considero muito inteligente, mas ele percebeu imediatamente. A Teoria da Evolução, ela diz que aqueles animais que mais se reproduzem são os que mais se reproduzem. E não é isso que ela diz? É a sobrevivência dos mais aptos. Como é que você sabe que o jeito mais apto? Porque ele se reproduziu mais. E se ele se reproduziu mais, você diz que ele é o mais apto. Se você aplicar isso aos seres humanos, tá certo? Então, você verá que as pessoas que têm mais filhos são as mais aptas. Os que têm mais filhos no mundo são sempre os mais pobres e miseráveis, portanto, esses são os mais aptos. De cara, isso aqui é totalmente absurdo. E se os gafanhotos se reproduzirem indefinidamente, eles acabam com tudo e eles mesmo morrem. E por que, pergunto eu, por que uma espécie não poderia ter um pequeno número de exemplares e sobreviver ao longo de toda a história da natureza? Por que ela teria que aumentar? E são perguntas que só você fazer, você já vê que a teoria não está dizendo nada, que isso aí é uma bobagem, tá, né? Agora, é uma bobagem que impregna profundamente a imaginação das pessoas. Porque a visão de os seres emergindo uns dos outros, tá certo? E formando um registro geológico identificável, é absolutamente apaixonante. Eu me apaixonei por isso quando eu tinha 14 anos. Eu li tudo, negócio de paleontologia, fazer desenho de esqueleto de dinossauro, essa coisa toda. É absolutamente apaixonante. É lindo. Só que é o seguinte, nós não sabemos se foi assim. Você vira, por exemplo, se você tem aqui uma escala, tem aqui uma escala geológica, tem aqui esse bichinho, depois tem outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho. Forma uma escala evolutiva. Só que um foi encontrado na China, outro foi encontrado no Paraguai, outro foi encontrado no Polo Norte. Como é que você explica? Bom, então precisamos de uma segunda teoria para encaixar. Então é a teoria de que todos os continentes eram um só, daí eles se desmembravam. Nós sabemos que foi assim, também não sabemos. Então, quer dizer, nós explicamos uma coisa que nós não sabemos através de outra que nós também não sabemos. E assim por diante. Quer dizer, você faz um encaixe de uma teoria noutra teoria, noutra teoria, e diz, isto é um fato comprovado. Além disso, qual é o encaixe entre um fato e uma teoria? As pessoas não sabem nem isto. Se um fato, para a sua comprovação, depender da teoria que ele comprova, ele não é válido. É fácil entender isso, né? Seria tautológico. Todas as provas da teoria da evolução são assim, todas elas. Você pega um fatinho aqui, quer dizer, qual é a lógica interna desse sistema? A lógica é a evolução, ele evoluiu. Então, isto prova a teoria da evolução. Você não tem uma série que, por si mesma, tá certo? E independentemente da hipótese evolutiva, mostra uma evolução. Você sempre tem que apelar à teoria da evolução para complementar o fato, e o fato para completar a teoria da evolução. Esse tipo de raciocínio, vamos dizer, é legítimo apenas a título heurístico, apenas para, como é que se diz, para fazer você ter ideias, mas não serve para provar coisa nenhuma.